Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu trouxe mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo de hoje é um caso criminal. E é um caso que eu já trouxe lá na outra rede, que eu sempre deixo aqui na descrição pra vocês irem lá me seguir, me acompanhar, porque eu posto bastante conteúdo lá também, que é o que começa com T, né? E aí, eu postei já esse caso lá, só que como lá o vídeo é um pouco rápido demais e eu não consigo trazer com tantos detalhes a história, eu preferi trazer esse vídeo pra cá. Então agora eu vou, recontar, porque eu já contei lá, né, mas eu vou recontar a história aqui com bem mais detalhes e com imagens pra poder ilustrar o que eu estiver falando. Então eu espero muito que vocês gostem e deixem sugestões aqui embaixo, deixem o like no vídeo, compartilhem com quem vocês acham que se interessa por esse tipo de assunto. E é isso, gente! Se você for sensível também, não assista esse conteúdo aqui, porque ele pode dar gatilho. Ele pode dar gatilho para algumas pessoas. Então eu vou deixar o aviso. E é isso, gente. Vamos pro vídeo. Gente, eu indico que se você for sensível, não assista esse conteúdo aqui do canal. Eu vou deixar até um aviso. Assistam outros vídeos que tem um tema um pouco mais light aqui do canal. E não vejam esse vídeo, porque ele pode dar gatilho para alguns espectadores que são um pouco mais sensíveis. Então é isso, gente. Agora sim, vamos pro vídeo. O caso não é um caso brasileiro, é um caso que aconteceu lá em Portugal. E a Valentina era filha de pais separados e eles dividiam a sua guarda. Ela passava a maior parte do tempo com a sua mãe, que era a Sônia Fonseca, no Bom Barral, e ela frequentava o terceiro ano da escola Fernando Pó. Por conta da quarentena devido à coronga, na época em que ocorreu tudo isso, ela estava passando uns dias com seu pai e com a madrasta. O pai dela era Sandro Bernardo e a madrasta Márcia Monteiro. Com eles também tinha ainda uma criança de 12 anos, que era filho da madrasta, um bebê de meses, que era filho do pai com a madrasta, e uma criança de 4 anos. A data do suposto desaparecimento da Valentina foi 7 de maio de 2020, lá em Atol Guia da Baleia, em Peniche, Portugal. Nessa data, o pai dela lhe relatou às autoridades, por volta de 8h30, o desaparecimento dela. Ele acreditava que ela havia saído a pé, porque ela era sonâmbula e ela já tinha feito isso uma vez, mas ela tinha sido encontrada em Peniche, na estrada. Ela disse que ela tinha sentido saudade da mãe e ela queria ir com ela. Então ela foi sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ, e não se encontrava vestígios de maus tratos naquela altura, nem nenhum testemunho recolhido ia levar a crer que havia ocorrido maus tratos por parte do pai ou algo do tipo que tivesse feito ela sair da casa dele por conta desse motivo para encontrar a mãe dela. A polícia então acreditava que esse acontecimento dela ter desaparecido já uma vez, dela ter saído de casa porque quis, havia sido um acontecimento isolado, que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido agora. O pai disse que ela estava vestindo um pijama, chinelo branco e um casaco azul quando ela saiu e viu ela pela última vez 1h30 da madrugada, que era a noite de quarta para quinta-feira. A Guarda Nacional Republicana, GNR, começou então as buscas por ela na quinta-feira, com o apoio dos bombeiros voluntários lá de Peniche, com a polícia judiciária do local, e usaram drones, animais, incluindo cães, e várias patrulhas na freguesia de Atol Guia da Baleia. Ao final do dia de sexta-feira, ali 8 de maio, ainda não tinha nenhum sinal da Valentina. Não tinha qualquer indício do paradeiro da criança, dizia uma fonte da Guarda Nacional Republicana, a agência Lusa. Cerca de 100 voluntários, incluindo amigos, familiares e outros moradores do local, se juntaram às buscas, que se prolongaram pelo fim de semana. No total, mais de 600 pessoas foram envolvidas em todo esse processo. Das forças de segurança também, muita gente participou das buscas. O comandante da Guarda Nacional Republicana, ele falou: numa área percorrida de sensivelmente quase 4.000 hectares, palmilhada mais do que uma vez em alguns locais. Embora nenhum deles era o sítio onde o corpo ele ia ser encontrado mais tarde. Né? Onde eles estavam procurando não era o local em que iria ser encontrado mais pra frente o corpo da menina. À medida em que as investigações elas começaram a se aprofundar e as primeiras dúvidas começaram a surgir, não tinha nenhum sinal de violência ou intervenção de terceiros na casa, por exemplo, um arrombamento, um assalto, algo que indicasse que ocorreu um acontecimento externo que motivou ela a sair, ou que um sequestro, um possível sequestro, que justificasse o desaparecimento da menina. Segundo a teoria da polícia, caso a menina resolvesse sair de casa por conta própria,
ela não iria muito longe, ou então ela iria sair, mas ela logo iria retornar. E não foi isso que aconteceu. Ela saiu e não retornou. Supostamente saiu e não retornou, né? As buscas não cessaram enquanto eles não encontraram nada. Era nítido o cansaço de todos que estavam envolvidos naquele momento ali, naquele processo. Todo mundo estava esgotado, exausto. Pistas falsas também começaram a surgir e começaram a atrapalhar toda a investigação. Uma hora alguém encontrava umas calças, que eles achavam ser da menina. Outra hora alguém encontrava uma camisa, mas nada foi comprovado que pertencia à menina. Ou seja, foi tudo coisas que atrasaram a investigação, atrasaram o processo. Sem pistas e sem alternativas, a polícia então começou a acreditar na versão do pai da Valentina, que ela havia saído de casa porque ela quis, pelo próprio PL, né? Que ela havia saído sozinha e de forma voluntária. Só que a polícia meio que se esqueceu do detalhe de que a menina tinha apenas 9 anos quando tudo isso aconteceu. Então, assim, ela não teria tanta capacidade, acreditou, de pensar em sair de forma voluntária de casa e não voltar, tipo, de fazer isso, sabe? Não é que nem um maior de idade quando faz isso, quando sai de casa e a polícia se recusa a procurar porque ele já é maior de idade, ele saiu porque ele quis. Era uma criança. Então, o tratamento devia ser um pouco diferente, pelo menos por conta da idade. Porque se trata de uma menor de idade. É então, dia 10 de maio, que o pior acontece. O corpo da menina é encontrado em uma serra perto da casa e o corpo estava coberto de folhas, ramos de árvores. Ele estava extremamente, tipo, escondido, camuflado naquelas folhas, nas folhagens e nos galhos da árvore. Nesse mesmo dia também, no interrogatório, um dos filhos da madrasta, ele fez com que começasse a se montar um quebra-cabeça sombrio e macabro, que cada vez que a polícia descobria mais coisa, a história piorava e mostrava que o buraco era muito bem mais embaixo. Tudo começou a ser revelado e desvendado aos poucos, mas isso já levou à prisão da preventiva, detenção imediata, do pai e da madrasta da menina. No início da manhã de domingo, agora acho que é uma das piores partes. No início da manhã de domingo, o pai, ele confessou o crime para a polícia e ele levou a polícia até o corpo da menina. Como se já não fosse absurdo o que ele fez. Ele ainda não demonstrou arrependimento, nem nada. O corpo dela foi encontrado a cerca de 5 quilômetros de onde eles moravam, numa zona de mata da Serra del Rei, que estava tapado por arbustos, mas não estava enterrado. Depois disso, a PJ, Polícia Judiciária, ela realizou uma reconstituição do crime. Ela levou o pai e a madrasta para casa para que pudesse simular como tudo aconteceu. O pai também ele acompanhou a polícia até o local onde o corpo foi encontrado, explicando como ele levou para lá dentro do carro. O pai dela, quando foi confrontado, acabou de confessar para a polícia que ele sabia desde o momento que ele denunciou o desaparecimento dela que ela já estava sem vida. Ele alegou que a morte da filha havia sido acidental. Segundo a versão dele, ele acreditava que a filha estava sendo vítima de abuso sexual por parte de um amigo da mãe dela. Mas ele perguntou pra ela se ela estava e ela não confessou que estava sofrendo isso, mas na cabeça dele ela estava sofrendo. Então ele torturou ela com água fervendo para tentar obter uma confissão da menina. Ele torturou a menina para que assim ela falasse alguma coisa. E isso era algo que ela tinha muito medo. Mais tarde ele disse que ela sofreu um ataque de convulsões e acabou falecendo. Aí ele e a companheira resolveram se livrar do corpo da menina. Mais tarde, conforme tudo foi sendo revelado, a realidade se mostrou muito mais horrível do que isso. Ela estava em estado de agonia 13 horas antes de morrer. Ela saiu de casa de banho, da casa de banho, que no caso é o banheiro, né? Lá em Portugal, que eles não chamam de banheiro, chamam de casa de banho. E lá ela foi torturada e agredida pelo próprio pai e a madrasta, ainda quando ela estava com vida. Em seguida, ela foi deitada no sofá, enrolada numa manta e foi deixada lá sozinha, tipo, deixada pra morrer. Os filhos da madrasta da menina, eles testemunharam tudo, testemunharam ela agonizando, testemunharam ela quase morrendo, e eles não tinham como fazer nada, tipo assim, eram crianças, sabe? Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Eles viram as convulsões e ataques que ela sofreu durante o dia. Eles questionaram a mãe deles sobre aquilo lá. Mas a mãe deles disse pra eles que ela tava com dor na barriga. Simples assim. Mais tarde, ele e a madrasta saíram pra comprar leite pra filha mais nova e quando voltaram, Valentina estava morta. A
partir daí, eles começaram a se livrar do corpo e a encenar todo o desaparecimento da menina para que não demonstrasse que eles estavam envolvidos de nenhuma forma nesse crime horrível e cruel. Falando agora um pouco sobre a condenação. O pai da menina ele foi condenado a 22 anos pelo crime de homicídio qualificado, 18 meses pela profanação de cadáver, 9 meses pelo crime de abuso e simulação de sinais de perigo e 3 anos por violência doméstica, o que deu para ele 25 anos de prisão. Ele cumpriu sua pena na cadeia de Vale de Judeus, em Azambuja. Em maio de 2020, ele foi encaminhado para o hospital porque ele estava apresentando cortes graves no corpo, porque ele tinha feito nele, né, usando utensílios de cozinha. O canal de Queluz, ele diz ainda que Sandro Bernardo, que era o pai dela, né, ele tinha tentado suicídio naquela madrugada e ele estava no bloco operatório. Porque ele não tinha obtido sucesso no que ele tentou, no suicídio, mas ele estava muito machucado. Então ele precisava de tratamento. Em setembro de 2021, ele exigiu trancas na sua cela após ele ter sido espancado. E depois disso, ele foi transferido então para outro pavilhão. Já a madrasta, ela foi condenada a 18 anos de prisão por homicídio, 18 meses pela profanação de cadáver, 9 meses pelo crime de abuso e simulação de perigo, que totalizou para ela 18 anos e 9 meses. Ela cumpriu sua pena na prisão de Tigres. O Ministério Público, então, que acusou o pai e a madrasta de matarem a Valentina, ele queria, então, que ambos recebessem pena de prisão de 25 anos. A madrasta tinha recebido pena de 18 anos e 9 meses e o pai de 25 anos. Eles queriam que os dois recebessem pena de 25 anos. Gente, esse foi o vídeo. Esse é um caso extremamente cruel, pesado, doentio. É horrível imaginar tudo que fizeram com essa menina. E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei os fatos. E é isso. Deixem o like.